Tudo bom. Então, na semana anterior, o Guilherme pediu para dar uma comentada, né, sobre vírus e alguns tipos de viroses, né, com a turma e resolver uns exercícios e tal. Então, eu fiz uma apresentaçãozinha, né, preparei uma apresentaçãozinha e depois eu vou resolver parte dos exercícios que ele deixou para vocês. Eu vi que ele deixou uma quantidade bem razoável assim de exercícios. Ele deixou um pouquinho, só. Então, acho que é isso. A gente pode começar? Tudo ok? Sim. Beleza. Oi, Oi, você é só, né, que estava na aula passada. isso. Eu Uhum. coloquei o nome. Agora tá com o nome certinho. Para começar, né, só para dar uma revisada, né, sobre vírus, que vírus são parasitas intracelulares que parasitam células de bactérias, plantas e animais. Né? Eles não são considerados, né, eles não acompanham a célula, já que eles não têm nenhuma, eles não apresentam nenhuma estrutura de célula, né, como citossol ou membrana plasmática, nenhuma organela, né? Eles só são uma cápsula proteica com um material genético dentro, né? É de bio E A ou bio B? Desculpa a bio-B, pergunta. B, de beleza. bio-B. Uhum. Então, aqui no caso, e eu não coloquei aqui, mas no caso de vírus que parasitam animais, né? Células de animais, eles têm uma espécie de envelope lipoproteico que é utilizado para eles poderem adentrar outras células com mais facilidade, né? Daí, como não realizam ações metabólicas, alguns autores não os consideram seres vivos, enquanto outros os consideram, né, seres vivos bem simples, porque eles têm o mesmo material genético, né, o mesmo código que qualquer outro ser vivo. Daí, viroses são quaisquer doenças provocadas por um vírus, né? Viroses podem ser causadas pelos seguintes tipos de vírus, né? Adenovírus, vírus que apresentam DNA, como o da pneumonia, retrovírus, vírus que apresentam RNA, como HIV e influenza, né? Arbovírus, vírus transmitidos por insetos, né? Como o flavivírus, que provoca dengue e febre amarela, que é, né, ele é propagado, né, ele é transmitido pelo Aedes aegypti, né? Daqui é uma imagem com tipos de vírus, né? Com a forma de uns vírus. Daí tem um bacteriófago. Acho que aqui não tem nenhum tipo de vírus que parasita fungos. Existem vírus que parasitam fungos também. Daí, para falar de virose, né, vamos falar um pouquinho de viroses, né? Daí da gripe suína, que ela é provocada, né, por uma variação do vírus influenza tipo A, H1N1, é transmitido por gotículas infectadas, né, liberadas no espirro ou na tosse. Então, a doença, né, uma pessoa infectada pode apresentar febre alta, mal-estar, dor de cabeça, espirro e tosse. E os métodos de prevenção são, né, evitar contato com pessoas infectadas, sempre se higienizar muito bem, né, e a utilização de vacinas. Daí, né, o sarampo, que é uma doença infecciosa viral, transmissível, extremamente comum na infância. Também pode ser transmitida através de gotículas infectadas, né, liberadas no espirro, tosse e fala. Sintomas são febre acompanhada por tosse, irritação ocular, corrimento no nariz e o aparecimento de manchas avermelhadas que vão do rosto aos pés. E aparentemente a única forma, né, de prevenção eficaz que existe para o sarampo é vacina, né? É a vacina. Tudo bem até aqui? Sim, sim, tudo bem. Beleza. Da dengue, né? É uma doença viral provocada, né, pela infecção do vírus flavivírus, que são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, pela fêmea, especificamente.
Em geral, a pessoa infectada desenvolve sintomas como dor de cabeça, prostração, dores musculares nas juntas e atrás dos olhos, vermelhidão, coceira. Em alguns casos, meio raros assim, o infectado pode desenvolver uma versão mais letal, mais grave da doença, o que pode levá-la a óbito. Então é bom sempre ficar atento, né? E a principal forma de prevenção é eliminar locais, né, possíveis locais de foco, né, que seriam locais de água, onde tem recipientes onde tem água parada, né. Então essa é a forma mais eficiente de se prevenir de prevenir a dengue, né. Ainda não tem vacina, né? Não existe ainda. Beleza. Daí a AIDS, né, uma DST, doença sexualmente transmissível, provocada pelo vírus HIV. A AIDS ataca o sistema imunológico do corpo, deixando extremamente vulnerável as outras infecções como tuberculose e pneumonia. Aparentemente o HIV ele ataca bastante leucócitos, que são células responsáveis pela produção de anticorpos. Então, uma pessoa infectada não é capaz de. Né, o corpo de uma pessoa infectada não é capaz de responder apropriadamente a nenhum outro tipo de infecção. Então, ela fica altamente vulnerável. Daí a forma mais eficaz de prevenção é a utilização de preservativo durante relações sexuais. Daí a Covid-19, né? Covid-19 é uma doença respiratória aguda provocada pelo vírus SARS-CoV-2, subtipo de coronavírus. Isso pode ser transmitido pelo contato com qualquer superfície, secreção contaminados e também pode ser transmitido pelo ar. Né? Aparentemente, as partículas do vírus sobrevivem bastante tempo no ar. E os sintomas mais comuns são parecidos com os de uma gripe, né? Tosse, febre, cansaço. Porém, né, a doença, esse vírus é bastante, ele tem bastante afinidade com células do trato respiratório, né? Então ele pode afetar, danificar bastante o pulmão, né? O que pode levar muitas vezes ao óbito, né? Como a gente tem visto. Além disso, há relatos de sequelas bem preocupantes, né, imprevisíveis, como a perda do paladar e olfato e perda na capacidade de raciocínio. Aparentemente, esse vírus afeta uma região do cérebro onde existem bastante neurônios. Então, então ele acaba afetando essa capacidade, né, de raciocinar. E outras partes, né, ele acaba afetando vários sentidos. A principal forma de prevenção, né, as principais são a utilização de máscara em ambiente público, sempre higienizar bem as mãos com álcool, gel ou sabão, higienizar qualquer coisa que você trouxer para fora de casa, né? Medidas de distanciamento social é extremamente necessário e vacina. Essas são as formas de prevenção nesse vírus. Ok? Acho que eu passei rápido essa parte. Eu corri muito, tá tudo ok? Pode prosseguir, tá tranquilo. A gente tá em 1 ano com Covid, a gente já tá conhecendo bastante. Você já sabe bastante, né? Só ver, eu coloquei pra gravar, coloquei. Nossa, entregou que faz os slides no Canva. Eu faço slide no Canva. É porque é mais simples de fazer. Eu não sou muito. Eu não tenho muita afinidade com esse tipo de ferramenta. Então, né, eu vi que o Gui deixou vários exercícios para vocês. Então, eu peguei as respostas, né, do 1 ao 16 para fazer com vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Então, o primeiro exercício começa na página 173, né? Então, o FJF 2003. Os vírus não são considerados células por quê? Possuem somente um cromossomo e são muito pequenos? O que vocês acham? Não, nem tem cromossomo. Isso mesmo, né? Eles não chegam nem a ter cromossomo. Não possuem mitocôndrias e o retículo endoplasmático é pouco desenvolvido? Nem tem também. Não tem nem retículo endoplasmático, né? Não tem membrana plasmática nem metabolismo próprio.
Vocês acham que é essa? Eu acho que é essa. É. pode É ser. essa mesmo, né? Eles não chegam nem a compor uma célula porque eles são organismos extremamente simples. Só tem a cápsula proteica, alguns têm envelope, o envelope lipoproteico e o material genético. Né? Então aqui, né, só para terminar, só para concluir, né, na D, parasitam plantas e animais e dependem de outras células para sobreviver. Isso é fato também. Isso também estaria certa, essa informação é correta, mas a alternativa certa é a C. Material genético são mutações, ele pode ser constituído de DNA também, né, dependendo do vírus. E na FUVEST 2002, os vírus possuem genes para os 3 tipos de RNA, ribossômico, mensageiro e transportador, pois utilizam apenas aminoácidos e energia das células hospedeiras. O que vocês acham? Acho que tá errado. Você acha que tá errado? Por que tá errado? Porque eu acho que isso é próprio do animal. De fato, né? Os outros organismos têm esses 3 tipos de RNA e os vírus não. Então essa realmente está errada. Daí B. Possuem genes apenas para RNA ribossômico e para RNA mensageiro, pois utilizam RNA transportador da célula hospedeira. Esse aqui vocês acham que está correto? Acho que não. Não também, né? Realmente. C. Possuem genes apenas para RNA mensageiro e para RNA transportador, pois utilizam ribossomos da célula hospedeira. Acho que é essa. Acho que não. Ok, vamos para a próxima. Possuem genes apenas para RNA mensageiro, pois utilizam ribossomos e RNA transportador da célula hospedeira. Não. Por que não? Eu creio que a última é a que tá certa. Você acha que é a última? Eu acho que é a Eu última. acho. Mas lembra que os vírus, eles são compostos, né? Eles têm material genético, eles têm RNA ou DNA. Então, se eles não possuíssem nenhum gene, né, para nenhum tipo de RNA, eles não existiriam. Olha, faz sentido. Então é a D mesmo. É a D, exatamente. Porque eles utilizam, né, eles acabam utilizando a RNA transportador e os ribossomos da célula hospedeira, né? O que acontece é que eles meio que adentram, né, e tomam o controle da célula hospedeira e usam os recursos, né, usam os organelos, tudo para produzir mais material genético viral e proteínas, né, das cápsulas. Então é a D. O VEST 2008. O argumento correto que pode ser usado para apoiar a ideia de que vírus são seres vivos é o de que eles. Qual vocês acham que é? Para apoiar a ideia de que eles são seres vivos. Eu acho que é a C. É a C, né? Eles apresentam o mesmo tipo de material genético, né? O mesmo código. Eles apresentam RNA e DNA como qualquer outro ser vivo, né? Ser considerado vivo. Eles apresentam o RNA ou DNA, mas são códigos que existem nos outros seres vivos também. Então, né, é um argumento utilizado para apoiar essa ideia, né, de que eles são vivos. É a C, essa é a C. É isso. 4. É falso afirmar que
Os vírus não são considerados seres vivos, pois eles não são capazes de se reproduzir ou conduzir processos metabólicos sem uma célula hospedeira. Vocês acham que essa afirmativa está certa? Sim. Sim, né? Ela está certa. Os vírus não conseguem sintetizar suas próprias proteínas, pois não possuem ribossomos. Portanto, os vírus utilizam os ribossomos das células hospedeiras para essa tarefa. Tá certo? Ou tá errado? Sim. Tá certo. Uhum. Todos os vírus contêm RNA e DNA, além de proteínas. Essa tá Errado. Uhum, tá Ou errado. eles têm RNA ou têm DNA. Uhum. Parece que tem alguns vírus, né? Eu não sei dizer quais, mas tem alguns que apresentam DNA e RNA, mas esses são exceções, né? Em geral, eles apresentam um ou outro. Então, essa está errada mesmo. Né? Então, essa alternativa correta ou incorreta, no caso, é a C. Então, tá, vamos para 5. Ao contrário dos organismos compostos por células, os vírus não metabolizam energia, isso é, não produzem ATP, nem realizam fermentação, respiração celular ou fotossíntese. Os vírus são parasitos intracelulares obrigatórios e têm como hospedeira células de animais, de vegetais, de fungos, de protistas ou de bactérias. Com relação à constituição química, os vírus são formados por Ácidos nucleicos e proteínas. exatamente. Foi na lata essa. Né, eles são basicamente compostos pelo material genético, né, os ácidos nucleicos e uma cápsula proteica. Daí, em alguns casos, né, alguns vírus têm aquele envelope lipoproteico, né, que é composto por lipídios e proteínas, só que essa camada é proveniente dos resquícios da célula hospedeira, né, não é deles propriamente dito. Então, tá certo, eles são compostos basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. De 2000. Os bacteriófagos são constituídos por uma molécula de DNA envolta em uma cápsula de proteína. Existem diversas espécies que diferem entre si quanto ao DNA e as proteínas constituintes da cápsula. Os cientistas conseguem construir partículas virais ativas com o DNA de uma espécie e a cápsula de outra. Em um experimento, foi produzido um vírus contendo o DNA do bacteriófago T2 e a cápsula do bacteriófago T4. Pode-se prever que a descendência desse vírus terá cápsula de T4 e DNA de T2, cápsula de T2 e DNA de T4, cápsula e DNA ambos de T2, cápsula e DNA ambos de T4, mistura de cápsulas e DNA de T2 e T4. O que vocês acham? Eu acho que é a C. Por que essa? Ai, nossa, o jeito que você falou tá errado, então. Será que tá errado? Lembra da última aula? Mas é porque, tipo, se é só a cápsula não contém o material genético, então, tipo, não vai ficar, eu acho. Tá certo, tá certo. O DNA, né, que é do T2, ele codifica as proteínas, né? Ele tem os códigos para produzir o DNA e as proteínas do T2 mesmo, né? Não importa se ele está em outra cápsula, de uma cápsula de outra espécie, isso não afeta em nada. Então é isso, tá correto. Eu não entendi muito bem, não, essa sexta. A sexta é que, assim, suponhamos que, né, no caso, aqui, ele falou que tem 2 vírus, né? Ele falou que cientistas conseguem utilizar, né, conseguem colocar o material genético de um vírus na cápsula proteica de outro vírus, né? Então, aqui no caso, né, ele falou que um experimento foi produzido um vírus contendo o DNA de bacteriófago T2. Então, a gente tem esse vírus T2, né, com a cápsula material genético. Então, eles pegaram esse DNA do bacteriófago T2, né, desse vírus, tiraram dele, né, da cápsula, e colocaram numa cápsula
proteica de um bacteriófago T4, de outro vírus. Então, eles pegaram o DNA de um vírus, tiraram da cápsula dele e colocaram esse DNA desse vírus, né, desse primeiro vírus, na cápsula do segundo vírus. Deu para entender melhor? Sim, sim. Obrigada. Uhum. Daí, no caso, mesmo que esse DNA desse vírus esteja na cápsula de outro, ele contém as informações, né, para produzir proteína e DNA do tipo dele, né, do tipo DNA dele, do T2. Então a resposta certa é a C mesmo, cápsula e DNA ambos de T2. O fato dele estar em uma cápsula de outro tipo de vírus não muda nada, esse quesito. Vamos para 7. O vírus da imunodeficiência humana infecta células do sistema imune e é o agente etiológico da AIDS. São características do HIV. 1. Genoma constituído de RNA, presença de enzimas transcriptase reversa. 2. Vocês acham que essa está certa ou errada? Na primeira. Acho que tá errada. Por que errada? Não, tá. Eu não sei se tem as enzimas de transcriptase. Transcriptase? Ela tem. Então tá Ela tem esse certo. tipo de enzima. 2. Presença de membrana citoplasmática, genoma constituído de DNA. Vocês acham que essa está certa ou errada? Errado. Tá errada, né? Ele não tem vírus, não tem membrana citoplasmática e como está na alternativa acima, né, na textinha acima, o RNA, o material genético desse vírus é RNA, né? Então essa está errada. 3. Tropismo por células CD4, transmissão via sexual e via sangue contaminado. O que vocês acham? O que seria esse tropismo? Tropismo é que tipo eles utilizam, eles atacam esse tipo de célula. E as CD4 são as células, né, dos leucócitos, que o HIV Acho que realmente. essa tá certa, então. Essa tá certa. Tá Porque certo. o HIV ele ataca e diminui a quantidade de leucócitos no corpo e afeta a produção de anticorpos. Então essa tá certa mesmo. Presença de ribossomos os 80S, genoma constituído de RNA e DNA. O que vocês acham? Acho que tá errada. Nessa tenta? Essa quarta tá errada, exatamente, né? Eles não têm nem ribossomos, nada, né? O vírus não tem isso e ele só tem RNA. Então a alternativa correta é a A, né? As afirmativas 1 e 3 são corretas. Então, beleza, essa já foi. Alguma dúvida com alguma outra questão até agora? Até agora tudo bem. Tudo bem? Beleza. 8. Né? Assinale a alternativa que traz a sequência correta aos termos que preenchem as lacunas do texto. Os retrovírus, como HIV, são partículas portadoras de RNA que possuem as características especiais de ter a enzima lacuna, e cujo lacuna comanda a síntese de lacuna. Esse último, uma vez formada, passa a comandar a síntese de novas moléculas de lacuna, que irão constituir o material genético de novos retrovírus. E aí, vocês têm alguma ideia de qual seja, de quais são as palavras que preenchem a lacuna? Eu acho que. Peraí. Podem falar, gente. É a letra A? Por que a letra A? Porque
quem produz o RNA é o DNA, que ele faz aquele negócio. Não sei explicar direito, mas eu acho que é a letra A. Mas lembra que eles são vírus Eu, que possuem RNA, apresentam RNA e não DNA? eu acho que. Eu acho que é a C. A C? Por que a C? Porque eles têm a polimerase. Aí quem sintetiza é o DNA, que ele vai comandar para formar novo RNA, porque depois aí o RNA vai virar fita dupla, aí forma DNA de novo, porque está falando aqui que irão construir o material genético. Aí, O que é polimerase? Polimerase é uma enzima que serve para produzir outro material genético. Né? No caso, uma DNA polimerase, ela permite que seja constituído uma fita de DNA a partir do RNA. Lembram que o vírus, né, do HIV é um retrovírus, né? Ele tem RNA? O que acontece é que quando ele adentra uma célula, essa transcriptase reversa, que é a mesma coisa de DNA polimerase, ela produz DNA, ela produz fitas de DNA a partir do RNA, e esse DNA ele se acopla no núcleo da célula, né, e meio que toma controle, né, da célula, dos recursos de lá. E a partir desse ponto, ela sintetiza outras fitas de RNA, né, do vírus, RNA viral, e as proteínas, né, virais também. Então, a resposta certa é a B. Eles têm transcriptase reversa, então eles adentram a célula. A partir do RNA, eles constituem DNA, eles produzem DNA. E esse DNA se acopla no material genético da célula e produz RNA viral e proteínas, né? As proteínas das cápsulas. É meio caótico o processo, né? Ficou muito confuso o que eu disse? Ai, ficou um pouquinho. Então, nesse caso, o RNA que sintetiza o DNA? Sim. Entendi. É meio contraintuitivo, né? Mas qual que é a dúvida? Quem que não entendeu muito bem? Pera, deixa eu ver se lendo a frase junto com as coisas faz sentido. Você disse que transcriptase reversa é a mesma coisa que DNA polimerase? Isso. Sim. Então, a transcriptase, ela vai sintetizar esse NRA polimerase, aí o RNA vai comandar a síntese de DNA, que vai virar RNA de novo. Isso, que vai tomar conta da célula que está sendo parasitada, e a partir de lá ele vai produzir mais RNA viral e vai produzir as proteínas das cápsulas. Mas é só no caso dos vírus, né? Porque, na célula animal, é o DNA que sintetiza o RNA. Isso, nas células animais, nas outras células, o RNA é produzido a partir do DNA. Sim. Então tá, essa tá ok? Vocês ainda estão com muita dúvida? Não, ficou claro. Print da questão, aí depois eu vou tentar dar uma lida melhor nesse assunto. Eu ainda tô meio em dúvida, mas tá de boa. Ok. Qualquer coisa, a gente tá aí. Atualmente, muitas doenças têm preocupado a população mundial, tais como a AIDS, a febre amarela, o possível retorno da varíola e, mais recentemente, a SARS.
Todas elas são causadas por vírus, e sobre esses organismos é incorreto afirmar que... Qual vocês acham que é? Você tem alguma ideia? Peraí. Nossa, esse eu não sei. Essa aí Tem tá complicada mesmo. Tem uma incorreta, tá. Mas vamos lá. Se eu Alguém tem fosse um chute? chutar, eu chutaria na A, porque a A foi a que eu Na achei mais errada. É, A? Então você chutaria uma A. isso. Isso As mesmo, a outras é pareceram incorreta. ser muito corretas. Sim, as outras são corretas. A errada é A mesmo, né? Porque vírus não tem, eles não são parecidos estruturalmente, né, com bactérias. Eles não têm absolutamente nada além de uma cápsula proteica e de material genético, né? Enquanto bactérias têm, né, elas têm muitos componentes. Elas têm parede celular, elas têm membrana plasmática. Então, né, eles não são estruturalmente semelhantes a bactérias de jeito nenhum. Então, todas as outras estão corretas. Metabolismo, parede obrigatório, sim. As outras estão certas. A incorreta aqui é a primeira. É bom quando é assim, né? Quando a primeira alternativa já é errada. É mais conveniente. Relativamente ao vírus, afirma-se corretamente que, no caso dos retrovírus, que causam diversos tipos de infecções, a enzima transcriptase reversa catalisará a transformação do DNA viral em RNA mensageiro. Vocês acham que essa está correta ou incorreta? Acho que tá errada. Tá errado. Tá errado. Mas por que É que o tá errado? contrário, né? É o RNA viral que. Ai. Eu acho que é o contrário. Sim, os retrovírus apresentam RNA, né? Então, a partir do RNA, eles produzem DNA. Quando estão na célula hospedeira. Qualquer infecção viral, o ácido nucleico do vírus tem a capacidade de se combinar quimicamente com substâncias presentes na superfície das células, o que permite ao vírus reconhecer e atacar o tipo de célula adequado a hospedá-lo. O que vocês acham dessa? Parece que tá certo, mas não sei. Eu também acho que tá certo. Certo? Por que vocês acham que tá certo? Porque o vírus, ele é parasita obrigatório, né? Então ele tem... Mas assim, não é o ácido nucleico, né, que se combina quimicamente com substâncias, né? É a estrutura externa, são a cápsula, é o envelope lipoproteico, né? O ácido nucleico fica ali no centro, né? Fica lá internamente guardadinho. Entendi. Deve ser. No caso dos vírus que têm como material genético o DNA, esse será transcrito em RNA mensageiro que comandará a síntese de proteínas virais. O que vocês acham? Tá errado, eu acho. Por que errado? Eu acho que é porque eles têm como material genético RNA, né, não? Alguns vírus sim, outros vírus têm DNA. Então vamos deixar essa aqui. Vamos para a próxima, então. Daí a gente vê. Em qualquer infecção viral, é indispensável que o capsídeo permaneça intacto para que o ácido nucleico do vírus seja transcrito. O que vocês acham?
Vamos para outra, essa eu tô em dúvida. Em todos os vírus que têm como material genético o RNA, esse será capaz de se duplicar sem a necessidade de se transformar em DNA, originando várias cópias nas células hospedeiro. Tá certo? Você acha que tá certo? Ai, para de fazer essa pergunta. Por que você acha que tá certo? Ah, porque se ele tem RNA, Hum. ele. Não, Está eu acho dizendo que é de tá dizendo cima. que essa é a necessidade. Ó, aqui está dizendo que o RNA não precisa se transformar em DNA e ele só se duplica, só se multiplica. Ah, então tá errada. É a D mesmo. Sim. Não, é a C. É correto, é a C. Essa. Eu já entreguei, desculpa. Eu sou Ai, novo nisso. a gente passou pela C, então. A gente passou pela C. Nada. A gente passou. Eu falei que a gente ia deixar essa aqui e voltar depois. Daí, no caso, se não me engane, os vírus que parasitam bactérias, eles são compostos por DNA, se não me engano. Eu não tenho certeza. Mas acontece que acontece meio que a mesma coisa do que acontece com a célula HIV, por exemplo. Esse DNA, né, esse DNA ele meio que toma controle da bactéria, da célula, e a partir desse ponto ele produz o RNA, o RNA mensageiro, que ele vai ficar responsável por produzir, né, por sintetizar proteínas, as proteínas, né? Então, daí, no caso, depois eu peço perdão, mas eu não estou exatamente muito familiarizado com o processo. Depois eu vou mandar um videozinho no grupo, um videozinho bem curto, em que, né, uma professora explica certinho, né, esse processo de reprodução do vírus em células de bactéria, principalmente. Então, mas a resposta certa aqui é a C. A D não é porque, né, no caso das bactérias, por exemplo, a cápsula a cápsula viral tem uma espécie de protuberância que serve para furar a parede celular e a membrana da bactéria e introduzir só o material genético, sabe? Então, nesse caso, a cápsula não entra. É tipo um A cápsula fica de fora. bacteriófago que faz isso, que ele insere Isso. a cápsula. Assim. Que ele não insere a cápsula, ele só insere o material genético, a cápsula fica fora. Daí, no caso dos que parasitam animais, né, células de animais, como eles têm essa cápsula, né, eles têm esse envelope hipoproteico, eles conseguem meio que, através de algumas proteínas, né, que estão aderidas, né, nesse envelope, elas conseguem meio que se misturar com a membrana, sabe? Com a membrana plasmática. Então elas meio que enganam a membrana e conseguem entrar com cápsula e tudo. E no caso, Pode repetir o que você disse? que no caso de vírus que parasitam células animais, esses vírus, né, em torno, em volta da cápsula, né, proteica, eles têm uma camada lipoproteica, né, uma camada de lipídios e proteínas, uma camada externa, em que essa camada é utilizada para enganar a célula, né? Então, por causa dessa camada, o vírus consegue meio que se misturar com a membrana plasmática da célula, que vai ser parasitada. Então ele meio que consegue se misturar e passar de um lado para o outro, sabe? Consegue ir para dentro da célula. Por causa dessa camada lipoproteica, esse envelope. Deu para entender? Sim, entendi. Uhum. Então, no caso, a resposta certa aqui é a C. Deixa eu ver aqui, vamos para a próxima. USP 2020, 2000.
Em relação ao vírus, analise as proposições a seguir. São agentes infecciosos específicos de células animais. O que vocês acham? É falsa ou verdadeira? Acho que é falso. É falso, né? Eles podem parasitar células animais, vegetais, bactérias, até de fungos. Então essa é falsa mesmo. B. Em laboratórios sobrevivem em meios de cultura artificial. Acho Como que assim, cultura artificial? Essa eu vou acabar devendo uma explicação também, mas basicamente dá para criar, por exemplo, células ou bactérias in vitro, né, em uma plaquinha, simulando um ambiente, né, um ambiente em que esse organismo, né, viveria e concedendo os nutrientes que ele precisaria, sabe? Então, vocês já viram, tipo, aquelas plaquinhas de Petri em que dá para cultivar a bactéria? Nunca vi. Não. Então, basicamente, você prepara uma plaquinha, você coloca uma espécie de alimento, né, alguma coisa assim, e a partir de lá você coloca, tipo, amostras contaminadas com bactérias e com o tempo aquilo vira uma colônia, porque lá é um ambiente propício, né, para esses organismos se proliferarem. Só que no caso dos vírus, eles necessitam, para a reprodução, eles necessitam especificamente de células, né? Eles não conseguem, eles não apresentam nenhum tipo de metabolismo, então eles precisam parasitar e utilizar células vivas para se reproduzirem. Então não dá para criar vírus, né, em cultura artificial. Você precisa de células. Você precisa de coisas vivas para produzir, para cultivar o vírus. Deu para entender mais ou menos? sim. Você parece meio confusa. Não. Olha, já entregando, eu acho que é a C. É que essa aqui tem algumas verdadeiras e algumas falsas, né? Eu acho que a terceira, a quarta estão certas. Vamos ver. Causam doenças tais como gripe, sarampo, catapora, varíola, poliomielite e herpes. Essa está correta mesmo, né? Todas essas são infecções virais. Daí, crescem e se multiplicam apenas no interior das células que parasitam. Essa também está correta, né? Como falei explicando nessa aqui de cima, eles precisam de células, porque eles não apresentam nenhum tipo de componente de metabolismo. Eles não conseguem aproveitar outro tipo algum tipo de nutriente, por exemplo. Eles precisam se aproveitar de células vivas. Daí, essa última, sintetizam proteína usando seus próprios ribossomos. Não, porque eles não têm ribossomo. Não tem. Exatamente. Eles não têm ribossomos. Então, essa aqui ficaria, né, falsa, falsa, verdadeira, verdadeira, falsa. Vamos para a próxima. 12. Observe a figura a seguir, onde está representado esquematicamente o HIV e analise as proposições quanto à sua correção. Essa imagem ela está com a resolução meio ruim, mas eu acho que dá para fazer essa questão. Aqui a gente tem, né, a letra A apontando para essa estrutura circular, né, mais escurinha aqui. Aí que fala, corresponde a uma camada lipídica no envoltório do vírus. Você acha que está correto ou falso? Que essa é correta ou falsa? Eu acho que tá certa. Tá certa mesmo, né? Essa é a camada lipoproteica que eu falei. Essa aqui de fora. B. Indica o núcleo. Tá certa. Tá certo? Por que tá certo? Porque aparenta ser um núcleo e dentro parece, eu acho, parece ser um material genético. Eu acho. Dentro é realmente um material genético, mas as
como, né, os vírus não são células, né, eles não têm exatamente o núcleo. Eles só têm, né, uma cápsula proteica que contém um material genético. Eles não têm um núcleo propriamente dito. É o capsídeo que chama? É isso, não sei. Uhum. O capsídeo, né, que contém o material genético. Deve ser. Assinala o DNA envolto por proteínas. O que vocês acham? Você está correto? Não. Também acho que não. Não, né? Porque o vírus do HIV não tem DNA, né? Ele é composto por RNA. E também porque, tipo, aí no desenho também não tem fita dupla, né? Uhum, exatamente. São só algumas fitas simples, né? D. Mostra proteínas responsáveis pela adesão à célula hospedeira. A D são essas protuberâncias Acho que tá aqui. certa. Essa tá Também tá certa. certa. Uhum. Então, essas proteínas estão ligadas a essa camada lipídica e através delas que o vírus, né, ele se acopla na membrana plasmática e atravessa por outro lado. Daí, E. Indica moléculas de enzima transcriptase reversa. São aqui, isso aqui, essa coisinha aqui, essa coisinha aqui. Eu devia ter procurado um site com essa imagem melhor. Mas o que vocês acham? Aí, tá certo? Certo. Uhum, tá certo, tá realmente certo. Que essas são as moléculas que são utilizadas pro RNA viral já dentro da célula parasitada, né? Essas enzimas são as que são utilizadas para sintetizar o DNA, né? Dentro da célula já. Então tá certo, é isso mesmo. Então no caso aqui a gente tem, né? A gente tem correto, falso, falso, correto e correto. A letra B é falsa porque não é núcleo, é capsídeo, né? É, isso mesmo. Os vírus não têm um núcleo, porque eles não são uma célula. E vamos para a próxima. Os vírus são organismos obrigatoriamente parasitas, uma vez que só se reproduzem quando no interior de seus hospedeiros. Sobre os vírus, é correto afirmar que apresentam características fundamentais dos seres vivos: estrutura celular, reprodução e mutação. O que vocês acham? Essa está certa ou está errada? Acho que tá certa. Por que certa? Não tá. Ah! Eu acho que tá errada. Tá errada, não tem célula. Exatamente. Ah, Né? é verdade. Eu olhei mais para reprodução e mutação. Mas realmente, né, produção e mutação elas apresentam, mas elas não acompanham uma célula, né? Elas não têm estrutura celular. Eu ignorei a outra parte da estrutura celular, meu Deus. Eu reparei em estrutura. B. São seres maiores que as bactérias, pois não atravessam filtros que permitem a passagem de bactérias. O que vocês acham dessa? Não. Eles são menores que células, né? Eu acho. São muito menores. Alguns vírus podem ser centenas de vezes menores que células. Então, realmente, essa é bem nada a ver, né? Essa é bem sem sentido. C. São formados por uma carapaça proteica envolvendo o retículo rugoso com ribossomos utilizados na síntese de sua carapaça. Essa aí tá bem errada, não tem Tá ribossomo. bem errada, né? Eles não tem nada disso, né? Não tem, tipo, rugoso nem ribossomo, nada. Eles não são uma célula, só tem um material genético dentro.
B. São todos os parasitas animais, pois não atacam células vegetais. Também tá errado. Exatamente, né? Eles podem parasitar animais, vegetais, fungos. Então essa tá errada mesmo. E. Daí essa é a correta, né? Podem desempenhar funções semelhantes aos antibióticos, ocasionando o lise bacteriano e impedir a reprodução das bactérias. Essa é a que está correta, né? A única que sobrou, mas alguém saberia explicar por quê? Que é a correta? Porque antibiótico mata bactéria e vírus também acaba matando. Uhum, sim. Que no caso, essa lise, né, que está falando, é tipo o rompimento da célula bacteriana. O que acontece é que quando o vírus se reproduziu, né, ele produziu outros vírus, ele parte a célula, ele destrói a célula. Então ele acaba matando, né, a bactéria. E é basicamente o que um antibiótico faz, né? Ele quebra, ele destrói a estrutura da célula do vírus e daí não tem mais vírus. Quando rompe esse negócio, eles não conseguem mais se reproduzir, né? Não conseguem mais aumentar. Não. Que como vírus são seres unicelulares, eles são Não, basicamente as as células. bactérias. Falando das bactérias. Vírus não, Quando... não é vírus não, tô enrolando, me enrolei aqui. Mas bactérias são seres unicelulares, eles são basicamente aquela célula, né? Então, quando você destrói essa única célula que compõe eles, você mata eles, né? Não tem mais como reproduzir, não tem mais como essa bactéria realizar as funções vitais. Então é isso, aqui a 13 a resposta correta é a E. Vamos para 14. Indifresp 2006. O pesquisador pretende manter uma cultura de células e infectá-las com determinado tipo de vírus, como experimento. Assinale a alternativa que contém a recomendação e a justificativa corretas a serem tomadas como procedimento experimental. Aqui para cima. Aí, é importante garantir que haja partículas virais, vírus, completas. Uma partícula viral completa origina-se diretamente de outra partícula viral pré-existente. O que vocês acham? Tá correta? Tá errado, eu acho, Uhum. Por que tá errado? porque uma partícula viral completa não se origina de outra partícula viral pré-existente. Exatamente, né? Ela se origina a partir de uma célula parasitada, né? Tá certíssimo. Perfeito. B. Deve-se levar em conta a natureza da célula que será infectada pelo vírus. Células animais, vegetais ou bacteriais, protistas e fungos não são hospedeiros de vírus. Tá errada. Essa tá errada, né? Porque acho que eu limei errado também, eu esqueci as pontuações. Mas realmente, porque eles infectam fungos, pelo menos. Protistas eu não tenho certeza, mas é bem provável que sim. Né? Mas eles parasitam fungos também. C. Deve-se garantir o aporte de energia para as células da cultura na qual os vírus serão inseridos. Essa energia será usada tanto pelas células quanto pelos vírus, já que esses não produzem ATP. O que vocês acham? Ah, não sei, vai para outra. B. Na análise dos dados, é preciso atenção para o ácido nucleico em estudo. Um vírus pode conter mais de uma molécula de DNA, a sua própria e a que codifica para a proteína de cápsula. Acho que tá errado. Essa é Também meio acho. sem sentido, né? Porque é a mesma molécula, né, que sintetiza, né, que codifica, né, o DNA e as cápsulas proteicas. Né? Então, E. É necessário escolher células que tenham enzimas capazes de digerir a cápsula proteica do vírus. A partir da digestão dessa cápsula, o ácido nucleico viral é liberado. Tá errado. Não, errado. É errado mesmo. É a C. É a C. Uhum.
que acontece aqui, né? O vírus, quando ele se apropria de uma célula, ele toma conta meio que das funções vitais da célula. E uma célula necessita, né, mesmo de ATP, né, para realizar essas funções. Então, quando o vírus infecta essas células, é bom que elas precisam ter ATP para ele conseguir produzir, né, o RNA viral, né, para ele conseguir produzir os ácidos nucleicos virais e as proteínas. Deu para entender? Acho que eu me enrolei um pouquinho. Sim, deu para entender. Deu para entender? Ok. Espera me ver. O vírus bacteriófago é parasita de bactérias. Possui uma estrutura peculiar e exclusiva, formada por uma carapaça proteica de aspecto geométrico, dotada de uma cauda na qual há fibras de fixação específicas da parede bacteriana. No interior da carapaça existe uma molécula de DNA e na cauda há uma proteína que fará contato com proteínas da membrana plasmática da bactéria. Baseado no trecho, é correto afirmar que os bacteriófagos são seres unicelulares? Não. Não, né? Porque eles não são célula. O procarionte citado possui ribossomos em seu citoplasma? Pera, mas o. Pera. Mas é vírus. Não, o Hã? procarionte citado, né? Que a gente está falando, o texto está falando de um vírus bacteriófago, né? Que ele parasita células virais. Virais não, que ele parasita células bacterianas. E daí que está falando, o procarionte, né? A bactéria citada possui ribossomos em seu citoplasma. Vocês acham que está correto ou não? Ah, ai, tô raciocinando. Peraí. Vocês querem ir para uma próxima? Deixa essa? Sim, pula. Tá. Os bacteriófagos podem executar seu ciclo vital tanto no interior quanto no exterior da bactéria. Tá errado. Tá errado, né? Não tem como eles desempenharem o papel, né, no ciclo fora da bactéria, não faz nem sentido. B. As bactérias podem ser classificadas como seres eucariontes devido à presença de carioteca em sua estrutura celular. Errado. Errado, né? Eles são procariontes justamente porque eles não têm, né, não tem uma carioteca, não tem um núcleo. E a resposta correta é a B. Que realmente as bactérias apresentam ribossomos e sintetizam proteínas. 16. O jornal Folha de São Paulo, né, inciso 4 de 2006, noticiou que a AIDS, em português SIDA, né, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, hoje em dia já faz parte do grupo das doenças negligenciadas pelos países ricos, estando 95% dos portadores dessa doença nos países pobres. O investimento em pesquisa é pequeno, ocasionando pouco avanço na descoberta de novos tratamentos. Em relação a essa doença, afirma-se: 1. A doença é causada por vírus. Sim. Correto ou falso? Correto, né? 2. A doença provoca diminuição na produção de hemácias. Acho que sim. Eu acho que não sei. Por que não? Ou por que sim? Pode falar. Acho que sim, porque ela danifica o sistema imunológico. Ela Então, danifica o hemácias sistema. É do sangue, né? As hemácias são do sangue. hemácias é do sangue. É leucócitos que é... Isso, exatamente. Elas atacam os leucócitos, né? Não as hemácias. 3. Os sintomas iniciais são característicos, contribuindo para o diagnóstico. Errado. Eu nem sei se tem algum sintoma tipo específico para AIDS que não seja tipo algum tipo de infecção, porque a AIDS em si ela só diminui a imunidade do corpo, né? Aí você O que pode ter acontece várias que, doenças, né? sim, qualquer outro tipo de infecção, né? Pode acometer a pessoa daí.
4. A doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. Certo. Certo, exatamente. Então a resposta certa é a D. E, no caso, essas foram todas que eu dei uma estudada, né? Que eu peguei as respostas para resolver aqui. Então, vocês querem continuar? Alguém quer ver alguma questão do simulado? Bora pro simulado, tem um Bora para o tempinho. simulado? O que vocês acharam do simulado? Vocês tiveram dificuldade alguma de bio? Dificuldade eu não tive, mas ao mesmo Não. tempo eu não fui bem, então Você não foi bem, tipo, no simulado todo ou na parte de bio? um pouquinho em cada coisa. Um pouquinho em cada coisa? Deixa eu só abrir aqui uma coisinha. Mas ok, vamos lá. Essa é a primeira de bio. 81. Os seres vivos necessitam de diversos tipos de sais minerais para o funcionamento eficaz das células. Na espécie humana, por exemplo, os íons de cálcio, dentre outras funções, participam da... Letra D, né? De composição de osso. Isso, letra D. Mas eu acho que não faz para hemoglobina. Ou faz? A resposta aqui é a C, coagulação de sangue e da contração muscular. Ela realmente faz parte da composição dos ossos, só que, no caso, o íons, quando a gente fala de íons, se não me engano, a gente está falando, por exemplo, do cálcio dissolvido, sabe? A gente não está falando do composto sólido que compõe os ossos. Então a gente está falando dele dissolvido em meio aquoso, no caso de sangue, sabe? Nossa, No caso que do sangue. pegadinha. Essa é chatinha mesmo, só pode pegar. Por causa da composição dos ossos, que é o mais intuitivo. Então aqui a resposta é C. Um ser humano adulto tem de 40 a 60% de sua massa corpórea constituída por água. A maior parte dessa água encontra-se localizada... Qual vocês colocaram? Eu Letra botei A. a letra A. Eu também. É isso mesmo, né? É a letra A, no interior da célula, né? No meio intracelular, é onde tem a maior quantidade de água. Se parar para pensar o citoplasma, por exemplo, né? É basicamente água. Então, 83. Complete a frase abaixo, marcando em seguida a opção que contém as palavras corretas. Os carboidratos, também chamados de lacuna ou hidratos de carbono, são moléculas orgânicas que constituem a principal fonte de energia para seres vivos. Com exceção do lacuna, todos os carboidratos são de origem vegetal e eles podem ser classificados em... Deixa eu ver pra cima. Monossacarídeos, disacarídeos e lacuna. Os lacuna apresentam átomos de carbono em sua molécula. Seus principais representantes são a glicose, frutose e lacuna. Daí, quais as palavras vocês colocaram? Eu botei a letra B, que eles são Eu açúcares. botei a letra A. Eu coloquei a B. Você Eu botei a colocou B? Eles Sim, colocaram B, a gente B colocou de bola. D. B de bola, ok. B e uma colocou A, né? Então, no caso aqui, a resposta é a B, né? Porque os carboidratos são açúcares, né? E o mel, né, ele não é produzido por vegetais, ele é produzido por abelhas. Apesar de eles utilizarem néctar, né, elas que produzem o mel a partir do néctar. E os polissacarídeos e, sim, polissacarídeos, né, monossacarídeos, sacarídeos e polissacarídeos. E os monossacarídeos são átomos de carbono, apresentam átomos de carbono, são moléculas, e seus principais representantes são glicose, frutose e, né, galactose. E ácido nucleico não tem nada a ver, a D estaria certa aqui, galactose, mas as outras não. E lactose é um disacarídeo. Ela é composta, né, ela é um disacarídeo composta por glicose e galactose. Então a resposta correta aqui é B mesmo. Então, 84. As proteínas são formadas pela união de moléculas de aminoácidos e desempenham diversos papéis no organismo.
como função estrutural, enzimática, imunológica, entre outras. De acordo com seus conhecimentos sobre as proteínas, marque a alternativa errada. Vocês não tiveram muito, né, muito conteúdo sobre proteínas ainda, né? Não, ainda não. Vocês tiveram só um comecinho. Daí tá. As proteínas podem diferir. Quais vocês colocaram? Quais alternativas vocês marcaram? Eu só vou ler porque eu não lembro não, mas... Eu não lembro, mas agora sim eu chutaria a B. A D? Alguém colocou alguma coisa diferente? Eu tô nem me lendo. lembro o que foi que eu botei. Vocês não marcaram as respostas? Tipo, no caderno de vocês, nada? Não, Nossa, sim. eu marquei, Pera. mas não tá aqui. Entendi, ok. Mas é a D mesmo que é incorreta, né? Porque as enzimas, depois que elas terminam, né, de desempenhar a função, elas simplesmente voltam a circular. Elas não são descartadas pelo organismo. E elas ajudam, por exemplo, num processo de digestão, e depois elas simplesmente voltam a desempenhar, né? Elas voltam para o meio geral lá e ficam disponíveis para serem utilizadas novamente. Elas não são descartadas. Daqui 85, os lipídios são. Qual vocês colocaram nessas? C. Alguém colocou alguma coisa diferente? Acho que não, você. É C, eu acho mesmo, né? É a C mesmo, a correta. São substâncias insolúveis na água, mas solúveis no chamado solventes orgânicos, né? Álcool, éter, benzeno. Essa mesmo. 86. A reorganização taxonômica dos seres vivos, baseada em aspectos evolutivos e filogenéticos, proposta por Carl Lewis em 1978, demonstrou a existência de 3 linhagens celulares conhecidas como domínios. Sobre esse assunto, é correto afirmar que... Qual vocês colocaram nessa? Essa eu não sabia. Eu chutei. Coloquei a letra A, eu acho. Essa é a mesmo. Se não me engane, os domínios são eucariota, procariota e arquea. Deixa eu só confirmar aqui. Não teve aula de taxonomia ainda não, né? Acho que vocês tiveram... Acho que a primeira aula o Gui fez um apanhado geral com vocês, né? Mas eu não sei se ele chegou a falar disso, de domínio. De domínio, eu lembro... não. Não, né? Ele falou. De domínio? Ele não entrou dentro profundo, mas ele falou que domínio era maior que reino. Nossa, então eu não anotei. Deixa eu só confirmar aqui quais que são. Sistema de 3 domínios. Bactéria, arquea e eucária. Exatamente. Então, os domínios são categorias taxonômicas acima de reino, né? Que, por exemplo, o eucária engloba todos os seres eucariontes, então ele englobaria todos os reinos que não sejam, por exemplo, Monera, né? Então eles são um nível ainda mais acima de reino. Então aqui é a resposta A. Tá certo. 87. Normalmente, ao conceituar o vírus, costumamos dizer que ele é parasita intracelular obrigatório. Essa classificação refere-se ao fato de que esses organismos... Qual vocês colocaram nessa? Eu botei a letra A. Isso. Só se reproduzem no interior das células, né? Essa é bem simples. Não possuem capacidade de auto-aplicação, nem mesmo interior das células, nada a ver. Não apresentam RNA, nada a ver. Apresentam metabolismo próprio, apesar da ausência de células, também nada a ver, né? A correta. 88. Plantar sem desmatar a floresta vai semear como? Conta a agricultora Marlene Assunção, de 52 anos, dona de uma propriedade no interior do Rio de Janeiro. Hoje eu entendo, as coisas vão estar aqui para nossos netos. É menos egoísta. Deixa eu ver aqui. O SARS vem ganhando relevância no país como uma alternativa que alia a produção de alimentos necessária no mundo de população crescente.
Seremos 8,5 bilhões de Homo sapiens em 2030, segundo estimativas da ONU, que precisa manter os recursos naturais e assim frear as mudanças climáticas. A técnica preconiza que a agricultura pode se beneficiar e muito de áreas intensamente arborizadas. Nomes vernáculos, como os das plantas citadas no texto, possibilitam uma comunicação de ordem prática, útil para assuntos mais triviais. No entanto, esses nomes contêm níveis de subjetividade e imprecisão que limitam as práticas científicas e tecnológicas. Suponha que o autor do texto quisesse transmitir uma mensagem a um agrônomo estrangeiro, fazendo uso das normas da nomenclatura biológica. Para isso, ele deveria se referir às duas espécies do texto como... Qual vocês colocaram nessa? Essa aí eu marquei a D. D? Alguém Eu colocou também. diferente? Acho que Não, ninguém colocou diferente, né? É a D. Essa é a D mesmo, né? Que tá em itálico, e daí você tem o primeiro nome com a inicial maiúscula. Foi isso que eu lembrei de taxonomia, só isso. já é bastante coisa, viu? Já ajuda bastante. Então, essa é a D mesmo. As outras estão bastante erradas, assim. A D tá tudo invertido. Ok, essa é a D mesmo, a questão D, é a alternativa D. 89. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular, procarionte, e que pode ser combatido com o uso de um medicamento conhecido genericamente como um antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado como? Monera. Monera. Isso, exatamente, Monera. Dessa aqui eu Essa lembro questão me estava bem fresca na cabeça, porque foi no dia anterior que ele deu a aula. Sim. Essa foi, acho que eu resolvi essa na primeira aula que eu dei. No ano de 1500, os portugueses já se referiam ao Brasil como a terra dos papagaios, incluindo nessa designação os papagaios, as araras e os periquitos. Essas aves pertencem a uma mesma família da ordem Psittaciformes. Entre elas, pode-se citar, daí, né, que é a tabela. O grupo de aves relacionados compreende B, né? Vocês já sabem. 9 espécies e 3 gêneros. Essa aí eu não sabia, não. Essa você não sabia? Não. Essa parte da taxonomia eu não lembro. Ah, é que é o seguinte, né? O primeiro nome, né, no binômio, o primeiro nome é sempre referente a um gênero. O segundo, né, daí o primeiro em conjunto com o segundo, né, daí você tem estabelecido o nome de uma espécie. Daí, no caso, né, que você tem para araras, papagaios e periquitos, dá para ver que, tipo, nessa coluna, para todos, o primeiro nome é igual, é arara. Arara não, é ara, né? Arara não, ara. É ara. Dá para ver que, tipo, nessa coluna, né, os três nomes, né, os três binômios têm um primeiro nome igual. Tem dois nomes e o primeiro é igual na coluna. Dá para ver isso, né? Sim. Aí são Daí, no tipo de caso, gênero. daí, no caso aqui também, você tem três nomes iguais na coluna e aqui também. Só que cada quadrinho tem, né, é uma espécie diferente porque o segundo nome é diferente. Então, mesmo que... O primeiro nome é o gênero? O primeiro nome é o gênero. O segundo indica a espécie. Então, né, tipo, na biologia a gente chama o primeiro nome de nome genérico e o segundo de epíteto específico. E o conjunto dos dois, daí com o conjunto dos dois você tem o nome da espécie. Daí, no caso, aqui nessa coluna, a gente tem, né, só tem ara, então são todos de um gênero. Aqui no papagaio só tem Amazonas, são todos de um mesmo gênero. E aqui na periquito são todos de um mesmo gênero também. Então aqui você tem 3 gêneros. Só que com cada quadrinho você conta, né, com segundos nomes diferentes. Então você tem espécies diferentes para cada quadrinho. Daí são 9 quadrinhos, então você tem 9 espécies. Deu para entender? Sim, deu para entender. Tipo, são o primeiro nome são gêneros e o segundo nome são todos diferentes. Então, por isso são 9 e 3 de cada. Entendi. Exatamente. Eles têm 9 espécies.
Tem 9 combinações diferentes, mais 3 gêneros. Então acho que é isso, né? Tá quase dando horário aqui. Vocês acham que a aula foi boa? Deu para aproveitar? Deu para fixar o conteúdo um pouquinho mais? Sim, foi muito bom. Nossa, Tá bom? sim. Uhum. Então, beleza, acho que é isso. Vocês vão participar do reforço de química hoje? Sim, eu vou. Sim, acho que eu vou já encerrar aqui a gravação. Depois eu vou postar a aula no